Fala, meus queridos do 8º ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando aí em suas casas, cuidando da família, cuidando da própria saúde. Importante nesse momento complicado que estamos vivendo. Mas está passando, né? Vai passar, uma hora passa. Logo, logo a gente estaremos todos juntos novamente. Meus queridos, finalizando a nossa apostila número 2, tá? De Física, módulo 10, que fala sobre aceleração e movimento uniforme. Vou resolver 3 questõezinhas aqui hoje, tá? A primeira e a segunda não tem na nossa apostila, tá? Eu peguei do meu banco de questões para a gente trabalhar e desenvolver um pouquinho aquela fórmula que nós já conhecemos, que nós já trabalhamos sobre aceleração, tá? E uma questão do teste que fala sobre a questão dos gráficos, que também é importante a gente entender. Mas vamos lá. Primeira questão. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. A velocidade final desse móvel foi d. Vamos lá. Como vocês já sabem, primeira coisa a se fazer num problema de física é anotar os dados. Então, vamos anotar os dados. Meus queridos, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Variação de tempo foi de 4 segundos. Eu quero saber a velocidade final desse móvel. Vamos lá. Eu vou encontrar a variação de velocidade, tá? Porque lembra que a nossa fórmula de aceleração, ela nos fala aceleração ΔV sobre ΔT, não é isso? ΔV sobre ΔT. Aceleração 3. ΔV é o que eu quero encontrar sobre a nossa variação de tempo, né? Que já é de 4 segundos. Acrescento 1 aqui embaixo e faz o famoso tchan-tchum. É isso aí. Logo nós temos 1 ΔV, ou simplesmente ΔV, é igual a 3 vezes 4, 12. 12 o quê? Metros por segundo. Muito bem, meus queridos. Encontrei a variação de velocidade. Porém, o que é que eu quero? A velocidade final desse móvel, desse objeto. Como que eu encontro a velocidade final? Como vocês já sabem, ΔV, vou fazer até de vermelho, vou fazer de uma cor diferente. ΔV, variação de velocidade, é velocidade final menos velocidade inicial. Não é isso? ΔV, 12, igual a... Velocidade final não é o que eu quero encontrar, o meu objetivo? Sim. Menos velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial, meus queridos? Um corpo, um móvel parte do repouso. Se parte do repouso, a minha velocidade inicial é igual a 0. Beleza? Menos 0. O 0 não vai influenciar em absolutamente nada na nossa questão aqui, né? Na nossa matemática. Então fica V igual a 12. Ou seja, a nossa velocidade final é de 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Show de bola? Muito bem. Vamos aqui para o exemplo 2. Também não tem na apostila, tá? Um motorista dirige seu carro a 108 km por hora. Ao acionar os freios, o carro leva 3 segundos até parar completamente. Qual foi a aceleração, no caso, a desaceleração do nosso carro? Vamos anotar os dados? Vamos lá. Velocidade inicial dele? Velocidade inicial é de 108 km por hora. Porém, eu não posso trabalhar com quilômetros por hora, eu tenho que fazer a conversão, lembra disso. Sempre que tiver o dado da velocidade aqui nesse nosso conteúdo, sempre que estiver em quilômetros por hora, eu transformo para metros por segundo.
Como que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Meus queridos, basta dividir por 3,6, tá? Então, a nossa velocidade inicial, 108 dividido por 3,6, eu já fiz a divisão. Vai dar 30 metros por segundo. Beleza? Leva 3 segundos até parar. Se ele para, a velocidade final dele também vai ser zero. Como eu acabei de falar, se está em repouso ou se ele parou, a velocidade nesses casos é igual a zero. Então aqui a nossa velocidade final vai ser zero, certo? E o tempo, 3 segundos, ΔT, 3 segundos. Vamos lá. Aceleração, vou fazer de vermelho. Aceleração, ΔV sobre ΔT. Aceleração é justamente o que eu quero encontrar. Meus queridos, ΔV, como nós fizemos aqui, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é zero. Velocidade inicial é 30. 0 menos 30 é igual a menos 30. Beleza? O professor, pode ficar negativo? Pode ficar negativo. A gente vai já entender o porquê. Dividido por tempo. Variação de tempo, 3 segundos. Logo, menos 30 dividido por 3, a nossa aceleração ela foi de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Meus queridos, existe aceleração negativa? Não. Mas por que ficou negativo? Olha o contexto da nossa questão. Ele está a uma velocidade e ele começa a frear até parar. Então a gente viu que quando a aceleração é negativa, nesse caso está acontecendo um processo de frenagem do objeto, do carro, da moto, do móvel, enfim, tá? Acontece um processo de frenagem, de desaceleração. Ou seja, o nosso movimento aqui ele é chamado de movimento retardado, tá? Sempre que acontece essa desaceleração, o movimento ele é chamado de movimento retardado. Beleza? Mas enfim, aqui não pede para classificar, só para a gente encontrar a aceleração do carro. Aceleração do carro, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Vamos lá. Teste, terceira e última questão. Teste, página 343. Uma questão de gráficos aí, né? Da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um carro se desloca com velocidade constante num referencial fixo no solo. O motorista percebe que o sinal está vermelho e faz o carro parar. O tempo de reação do motorista é de frações de segundo. O tempo de reação é o tempo decorrido entre o instante em que o motorista vê o sinal vermelho e o instante em que ele aplica os freios. Está associado ao tempo que o cérebro leva para processar as informações e ao tempo que leva os impulsos nervosos para percorrer as células nervosas que conectam o cérebro aos membros do corpo. Considere que o carro adquire uma aceleração negativa constante até parar. O gráfico que pode representar o módulo da velocidade do carro em função do tempo, desde o instante em que o motorista percebe que o sinal está vermelho, até o instante em que o carro atinge o repouso é. Meus queridos, olha só, ele nos dá 4 gráficos. Se vocês observarem, os 4 gráficos acontece isso, ó. O eixo vertical, ele é o eixo da velocidade. E o eixo horizontal é o eixo do tempo. Beleza? Certo. Aqui, meus queridos, a gente está trabalhando com retas. Quando acontecer isso, tá? O meu eixo for o eixo da velocidade e o outro eixo for do tempo, eu vou ter retas, tá? Eu não vou ter curvas. Beleza? Então, a letra D já exclui. Mas vamos lá. Ele está a uma velocidade constante. Se a velocidade constante ela não muda, não é isso? Ou seja, ele vem a uma certa velocidade, né? Porque ele não informou o valor, eu também não preciso conhecer, porque eu só estou trabalhando com o esboço desse gráfico. Ele vem a uma certa velocidade constante. Observa que o valor aqui não muda. O tempo passa, lógico que o tempo vai passar, o tempo não vai ficar parado, né? Então, mas o valor da velocidade aqui é constante, ele não muda. Lembra
que nós falamos isso também lá em MU, lá em movimento uniforme nas aulas anteriores, quando eu tenho aqui velocidade constante por tempo, o meu gráfico ele vai ser paralelo ao eixo do tempo, beleza? Enfim. Aí o que acontece? Ele freia, ele começa a frear. Se ele começa a frear, o valor da velocidade dele, no momento que ele começa a frear, ele vai diminuindo, ó, a velocidade vai diminuindo. Então esses valores aqui são menores. A velocidade vai diminuindo até parar completamente, certo? Ou seja, muito simples essa questão. Opção correta, alternativa C. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, meus queridos. É muito simples, é só a aplicação da fórmula, tá? Interpretação. Sempre que for interpretar, anota os dados. A gente está trabalhando aqui só com aceleração, variação de velocidade e tempo, tá? 3 grandezas aí, bem simples e bem prático de se entender e de se resolver também. Show de bola? Meus queridos, então, por hoje é só. Finalizamos a nossa apostila 2, né? Próxima aula a gente já vai trabalhar a apostila 3, tá? Terceiro bimestre, tá? Assista a videoaula 1 milhão de vezes, quantas vezes forem necessário, tá? Mas é importante você assistir no dia que é postado, para não acumular, tá bom? Meus queridos, continuem se cuidando, tá? Beijão, forte abraço e até a próxima.